107.9 para apresentar os 60 minutos. Daqui a pouquinho já estaremos no ar aí, trazendo as notícias do dia. Vamos, inclusive, compartilhar as imagens, pegar o nosso celular aqui para compartilhar as imagens, aguardando que você dê uma chegadinha aqui na nossa página, né? Nós agradecemos aí todos os amigos que sempre estão conosco, só compartilhando aqui com as outras páginas nossas, a página da Rádio Cidadania e demais páginas aí que a gente costuma compartilhar. As notícias estão aí, já fizemos a pauta do programa de hoje, e daqui a pouquinho já estaremos falando também pelo 104.9 aí da Cidadania FM. Localizando aqui a nossa página. Opa. São 12h58, daqui a pouquinho a Alda Miriam já acessou. Obrigado, Alda. Vamos compartilhar aqui com a página da Rádio Cidadania. Aí. Com a página, segunda página nossa aqui. Você que está aí acessando, Giovanna Antanângelo, um abraço. Tudo bem, Giovanni? Estamos aqui nos 60 minutos, daqui a pouquinho, viu? Opa, vamos localizando aqui, agora sim. Rádio comunitária, muito legal, diz aí a nossa vinheta, né? Opa, já estamos aí com o nosso prefixo. Vamos lá, o som daqui da Cristiano Paulo, obrigado. Um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Daqui a pouquinho já começa aí. São exatamente 12h59. Hoje, mais que pontualmente, estamos começando aí os 60 minutos, um minutinho adiantado, que maravilha. Uma boa tarde a todos, amigos, amigas, que estão aí nos 60 minutos da Rádio Cidadania FM, também pela internet, www.radiocidadania.com.br, também nos aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn e outros aplicativos aí que nós temos a Rádio Cidadania para você ouvir em qualquer parte do Brasil e do mundo. Também temos as imagens direto do estúdio aqui, estamos aí na telinha do Facebook. Obrigado aos amigos que já estão acessando, o Beto Leme, Cristiano Paulo, também Giovanna Antonângelo, Alda Miriam, o Beto Leme que estará aqui domingo às 9h da manhã, também pelo Face e pela Rádio Cidadania, no Show de Viola, com a supervisão do homem que mais entende de sertanejo aí, a Bareí e Oswaldo Titonelli, ambos os dois, é isso aí. Uma boa tarde a todos os amigos, amigas, e vamos aos destaques da edição de hoje. Já estamos em março, 1º de março, vamos lá. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas, aniversariantes de hoje. Estaremos falando direto de Brasília, através de matérias da IBC e também da agência Rádio Web. Paulo Preto, o homem aí do Serra, Alckmin, Aécio e outros mais, né? 113 milhões da Suíça. Será que a coisa vai caminhar? Vamos mostrar essa matéria. Também estaremos falando aí das intenções do novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Também estaremos falando da condenação a 9 anos e uns meses de um ex-deputado chamado Carlos Filho, lá do Paraná, que atropelou e matou
2 pessoas receberam 9 anos, Titonelli. Tem gente que nada recebeu 12, rapaz. Eita justiça. Também estaremos falando aí das estratégias da segurança pública baseada na intervenção do Rio, os deputados de oposição criticando bastante. Polícia Federal em nova ação, limpeza, empresas de limpeza, esquemão de roubalheira. Também estaremos falando, a Câmara Federal diz que o Uber, os municípios podem legislar sobre a questão dos aplicativos para transporte de passageiros. O desemprego no Brasil passa de 12 milhões. Ué, não era só tirar uma presidente que tudo resolveria, ô Tonelli? Explica essa aí. E a reforma tributária, hein? Aliás, a reforma trabalhista, não tributária, ainda não houve. Trabalhista, o trabalhador não está entendendo nada. E os Correios, hein? Tem uma matéria sobre os Correios, mostrando aí que os Correios estão que nem tartaruga, devagar, quase parando. E estaremos explicando os motivos disso. Estão querendo privatizar os Correios. E o Giro Internacional mostrando que tem aí bastante neve lá na França e outras notícias internacionais. E estaremos mostrando as notícias de saúde e também a história de Rui Barbosa para vocês no História Hoje, tá ok? E uma entrevista no finalzinho do programa sobre este, que é o mês da mulher, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre violência sexual e assédio, uma entrevista com o médico, tá ok? Dr. Yassif. Vamos então a todas as notícias. Um abraço a todos e a todas e vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Destinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos, jornalismo com credibilidade. Já são 13h04. Um abraço para a Toninha de Ângeles, a Tereza Dornel, também o Beto Alves, são amigos, a Ana Sampaio, o José Antônio Camilo de Godoy, e os amigos que já citamos no começo aí, né, o Giovanni Antonângelo e outros amigos que também acessaram aqui a nossa página. E vamos à previsão do clima, já no comecinho do programa, vamos ver se chove, se não chove hoje, segundo o Clima Tempo, previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Segundo o Clima Tempo, às 13h04, hoje chove ou não chove, homem do tempo? Tá aqui, ó. Vai chover, hein, rapaz? 15 milímetros, hein? 15 milímetros de chuva hoje, aqui na Estância Turística de Avaré, 17 de mínima, 32 de máxima, temos 82% de umidade relativa do ar, umidade máxima, e 50% a mínima, portanto, 15 milímetros de chuva, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. O sol nasceu às 6h11 e vai se pôr às 18h44. E hoje não tem audiência pública na Câmara. Todos os dias, à noite, até quase 11 horas da noite lá, eu, o vereador Barreto, ou também a Aldagisa, o Zandoná, e também o Cabo Sérgio, tivemos todas essas audiências, uma delas foi o Alessandro Rios também, e o Ivan foi uma delas também, né? Então, estamos fazendo o nosso trabalho lá, e a audiência pública foram 2 de gestão pública, e também uma audiência da saúde, que daqui a pouco eu dou alguns detalhes de alguns fatos que aconteceram nessas audiências públicas. O trabalho, é isso aí. Aliás, teve até um vídeo que eu e o Barreto postamos esses dias, e uma amiga nossa aí perguntou se os vereadores, viu, Titonelli, recebiam por audiência pública. Eu falei, não, os vereadores têm o seu subsídio fixo, não ganha com audiência pública, não ganha com sessão extraordinária, não ganha com absolutamente nada a mais, para que fique bem claro que às vezes as pessoas pensam que cada fato que acontece na Câmara, o vereador ganha jeton, ganha essa, não ganha. Podem ficar tranquilos que apenas valor fixo, que já está mais que suficiente, não pode falar que nem um vereador de uma cidade aí, que lá ganhava 13 mil reais, viu, o vereador, ele foi na tribuna e disse que era pouco, rapaz. Não se pode. E eu sempre defendo
A questão que não deve, no máximo, de acordo com a lei, apenas recuperar a inflação do ano. Isso é a única coisa. E desta vez, nesses 4 anos, nem isso vai acontecer. É fixo os 4 anos sem nenhum reajuste nem inflacionário. Isso que ficou definido no último ano do mandato anterior. Bom que as pessoas saibam, para a gente explicar direitinho. Agora, o vereador que não vai à audiência pública e o vereador que vai ganha a mesma coisa, viu? Agora, a gente faz questão de ir, que é fundamental. É o trabalho nosso, é o trabalho de todos os vereadores. Um abraço para a Marisa Dickler, a Sônia Machado, Luciene Gomes, também a Fabiana Vaz, lá de Itaquarituba, e o Luizinho Veículos, que agora é Luizinho Aparecido, né? Mudou, hein, Titonel, né? Mais Veículos. Um abraço para o Luizinho, né? Comunicado da Seção Bom Samaritano, curso gratuito de educação musical todo domingo, das 10h30 às 12 horas. A duração do curso são 6 meses, começa agora dia 4 de março, domingo agora, hein, pessoal? Avenida Salim Antônio Curiati, 1591, é de graça, hein? Dá uma ligadinha lá, 998-03-0648, e você fica sabendo mais detalhes. Um abraço para Marta Muratori, que estará quinta-feira aqui, sábado, no Música em Movimento, às 13 horas do sábado, sempre com um nome importante da música popular brasileira. A Colônia está explicando aí que o segundo treino de fraternidade foi cancelado e estarão, devido a uma legislação que foi aprovada recentemente, eles tiveram que suspender essa corrida, esse treino, na verdade, da fraternidade, para se ajustar à nova legislação. Também a Santa Casa sempre avisando que a oncologia e a quimioterapia estão funcionando normalmente, e o Centro de Estudos da FREIA está dizendo aí que as aulas continuam terças e quintas-feiras para quem tem mais de 59 anos de idade. É o chamado Centro de Estudos da Melhor Idade da FREIA, que já existe há cerca de 20 anos. Vamos prestigiar essa alternativa de diversão, de aprendizado, de aula de ginástica, dança, português, comportamento, teatro, curiosidades, entre outros. E a professora é a professora Norma, que a gente conhece há muito tempo, a competente professora Norma, às terças e quintas, lá na FREIA, às 14 horas. Maiores informações no próprio horário aí das aulas, né? Falar com a Norma, que a Norma vai explicar direitinho para vocês. E vamos a Brasília, mas antes de ir a Brasília, vamos aos nossos apoiadores culturais, MT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e Miranda Táxi, UDI, Ressonância Magnética, funciona ali pertinho da Santa Casa, Mato Grosso, número 800, 37323264, de segunda a sexta-feira, resultado é com qualidade, rapidinho e tudo mais, né? Miranda Táxi conosco também, 997-299608, ligue para o Miranda Táxi, ele vai, com certeza, atender com toda atenção você que quer viajar para qualquer ponto do Brasil, tá ok? Miranda Táxi, repito, 997-299608. Vamos amar também ao NT Chaveiros, né? Que está conosco, 997-61-1501. Nós temos aí o Nelson, que está atendendo sempre, como sempre, atende aí 24 horas. Repito, 997-61-1501, Avenida Paranapanema, 263. Um abraço para a dona Nilda, Argentina Quartice. Olá, buenas tardes. Como está ustedes? Estou muito bem, dona Nilda Quartice. Um abraço, ela que está lá em Buenos Aires. Que maravilha, né? E a Marisa mandou um recadinho aqui para a gente. Ela escreveu o seguinte: todo apoio ao doutor Rafael Valim, ilustre advogado avarense, vítima do clima de perseguição que se instalou no país. Não podemos aceitar que a Constituição seja desrespeitada, diz a Marisa, e eu concordo plenamente. Nem na ditadura os escritórios de advogados eram invadidos, com exceção da carta-bomba enviada ao OAB no Rio e que causou a morte da secretária Lídia Monteiro. Realmente isso aconteceu, lamentável aqueles tempos, e esses tempos modernos que estamos vivendo também, muito lamentável. E aí, a cobra, e a OAB de Avaré terá algum posicionamento quanto a este fato? Aí vamos perguntar, atenção,
presidente da OAB vai se posicionar com relação a este fato que ocorreu com o advogado Rafael Valim, o competente advogado Rafael Valim, que é professor da PUC, escreveu já vários livros, tem uma editora chamada Contra a Corrente, já li alguns livros dele, escreveu sobre estado de exceção, escreveu sobre o caso Lula, criou junto com Cristiano Zanin e outro, Geoffrey Robertson, também advogado internacional, o Instituto Lawfare, que é exatamente a perseguição, o uso das leis para perseguir algum adversário, é o que está acontecendo no Brasil, né? Não podemos fechar os olhos para isso, tá? Falando nisso, inclusive, o site UOL está publicando uma entrevista com o ex-presidente Lula, que daqui a pouquinho nós vamos dar uma resumida para vocês aí. Cláudio Paulucci, abração aí. Está em Avaré, Cláudio? Tu estava em Paulínia, né? Um abração para o Cláudio Paulucci, sempre conectado. O Marcos Campanhã também. A gente agradece todos os amigos que, enfim, estão conosco. Eu não sei que eu ia direto a Brasília, agora eu vou, entra, Tonelli. Paulo Preto, você conheceu o Paulo Preto? Pois é, Paulo Preto, a da dessa, era o esquema de alguns tucanos, especialmente do Serra e de outros, hein? Vamos ver se agora... E quem descobriu tudo isso não foi o Ministério Público Brasileiro, não, foi o suíço, viu? 113 milhões de reais lá na Suíça. E também vamos ouvir o que pensa o ministro, agora ministro da Segurança, Jungmann. A defesa de Paulo Preto, acusado de ser operador de propina de José Serra e do PSDB, está tentando levar as investigações sobre ele para a mesa do ministro do STF, Gilmar Mendes. A informação é do jornal Valor Econômico. Os advogados de Paulo Preto querem acabar com a investigação sobre peculato que tramita na 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O objetivo é anexar essa investigação ao processo que já está no STF, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Essa investigação paulista apura se o pagamento de 10,4 milhões de reais em propina para políticos do PSDB nas obras do Rodoanel. Paulo Preto ocupou cargos públicos em governos tucanos em São Paulo. Vale lembrar que o ministro Gilmar Mendes foi nomeado ao STF pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Recentemente, autoridades suíças compartilharam documentos com os investigadores brasileiros, indicando contas bancárias com 113 milhões de reais naquele país. O montante, de acordo com as autoridades suíças, pertence a Paulo Preto. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, apresentou nesta quarta-feira as primeiras ações da pasta. Segundo ele, são passos iniciais voltados a combater gargalos e emergências na área. O ministro pontuou como prioridade trabalhar com a integração, especialmente na área de inteligência das polícias federais e estaduais em todo o país. No momento em que ele nacionaliza e se transnacionaliza, é fundamental você ter informação e você ter integração. Isso pode não dar um belo link, mas ela é chave. Ela é chave. A troca de informação, a fluidez da informação, a integração entre os níveis. A expectativa, segundo ele, é ter a integração, inclusive com representações civis e empresariais. O ministro também antecipou que será aberto ainda neste ano concurso para 1.000 policiais federais. Além disso, o reforço imediato de agentes será a partir de plantões voluntários. Jungmann confirmou o nome de Rodrigo Galouro como novo diretor-geral da Polícia Federal. A primeira ação da nova gestão é destinar 20 delegados para reforçar o combate aos crimes de corrupção, que, segundo o ministro, seguirá sendo prioridade da PF. A Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade, e uma prioridade, eu diria, que é importante que assim seja, pelo que ela trouxe e vem trazendo em termos de resultados, juntamente, é claro, com muitas outras operações que são responsabilidade da Polícia Federal. Apesar de anunciar medidas pontuais e iniciais, o ministro não informou impactos financeiros destas e de outras ações de combate ao crime.
Segundo ele, o Ministério Extraordinário tem um orçamento de 2,6 bilhões de reais que não será contingenciado. Já os investimentos extras para a segurança pública deverão ser anunciados pelo presidente da República, Michel Temer, nesta quinta-feira, em reunião com os governadores estaduais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 17 minutos. Daqui a pouquinho, notícias locais. Vamos mandar um abraço aí para os amigos, amigas que estão acessando a nossa página. Eliana Jolie, Rodrigo Javaro, Adeusa Paula, Ju Preto, José Eduardo Afonso Ádila de Paulínia, o Márcio Pedroso, Edgar Blattler, não, Edgar, está em Weinfeld, lá na Suíça, hein? Que maravilha, estamos internacionais hoje, viu, Titanelli? Weinfeld, um abraço aí para o Edgar, para a esposa, para os filhos, que maravilha. E para sua mãe também, se caso aí ela esteja aí na Suíça, né? Marcos Campanhã, Cláudio Luiz Vasconcelos Paulucci, a Marisa, que fala, e eu também concordo, e toda a solidariedade ao nosso amigo, professor da PUC, doutor Rafael Valim, também a dona Nilda Argentina, que está lá, Quartucci, que está lá em Buenos Aires, também temos aí a Marta Muratori conosco, a Tereza Donel, Beto Leme, Bete Alves e outros amigos e amigas que estarão, com certeza, ainda acessando a nossa página aí. E pode compartilhar quem quiser, né? Nós temos aqui o Avaré Urgente, as notícias do Avaré Urgente, e a primeira foto que eu vi aqui é um crocodilo, Dona, crocodilo com outro crocodilinho na boca, e a manchete é assim: estamos sendo jogados na boca do crocodilo. Que é isso, não? Quem disparou isso e falou na Câmara foi o vereador Statti. O vereador Statti vem se estranhando com o vereador Ernesto Albuquerque nas sessões da Câmara, segundo o Avaré Urgente. Na sessão realizada na segunda-feira passada, Ernesto disse que os vereadores da situação, isto é, Carlos Statti, Roberto Araújo, Banda Comitiva, Jairindo Paineiras, Coronel Morelli e Alessandro Rios, seriam os mais indicados a tentar convencer o prefeito João Silvestre em não promover a terceirização da coleta de lixo. E o Statti ficou nervoso, disse que são 13 vereadores e não só 6. É fácil jogar a gente na boca do crocodilo. Daí recomendou que o vereador Ernesto fosse até o Paço Municipal conversar com o prefeito, viu? Foi ele que comentou, viu, também. Subam as escadas e falem com ele. É muito feio apontar o dedo para nós a situação. Na verdade, isso é muito feio. Ousado, né? Quando a gente era na situação com apoio, eu, a Rosângela, o Vitinho, o Aeto, quantos dedos apontados foram para nós até hoje? O Roberto hoje não fala de outra coisa, a não ser da gestão anterior, diz que não vai olhar no retrovisor, mas já está até com torcicolo de olhar pelo retrovisor, né, toda hora. Também ele está dizendo aqui que o Roberto Araújo e o Coronel Morelli também não gostaram dessa situação que nós os colocamos, que o vereador Ernesto colocou eles, né, e criticaram a declaração de Ernesto. O Araújo, aliás, chegou a levantar a voz e esbravejar contra o vereador Ernesto. A licitação que visa a terceirização da coleta de lixo está agendada para ocorrer na segunda-feira, dia 5 de março. Eu vou repetir aqui o que eu falei lá. Quando era o governo apoio, havia, um certo momento, houve a intenção de terceirizar a coleta de lixo. Eu não concordava, o Barreto não concordava, nem o Ditinho. E a Rosângela também pensava como a gente que não era o momento de fazer aquilo, porque iria prejudicar 70, 80 servidores aí. E com gasto maior, inclusive, como vai acontecer agora, se ocorrer a terceirização. E nós fomos, o que nós fizemos? Nós fomos até o Paço Municipal, a gente se reunia toda segunda-feira de manhã com o Poi, e falamos, Poi, nós não achamos correto terceirizar a coleta. Eu acho que é bom você rever. Senão, nós não estaremos com tanta boa vontade em votar os projetos que o governo mandar para a Câmara. Falamos isso muito claramente. E o Poi analisou bem e desistiu da terceirização. Foi nesse contexto que eu falei que quem tem que conversar e tentar convencer João Silvestre a não terceirizar são exatamente esses vereadores da situação, que são próximos a ele, e repito, o Roberto Araújo, o Morelli, o Alessandro Rios, o Ivan da Comitiva, o Jairinho
e o STAT. Não foi nada além disso. Não vejo nenhum problema, porque tenho certeza que se eles chegarem lá e falar assim, nós não gostaríamos que o senhor, Jô Silvestre, terceirizasse, que vai prejudicar. Além disso, vai gastar mais. São 510 mil reais. E hoje não se gasta isso por mês. Vai se gastar 6 milhões e 100 mil reais para terceirizar o lixo. Então, a gente começa a ficar preocupado, né? Porque se vai gastar mais, será que vai melhorar a qualidade? E que serão? O que acontecerá com esses 70, 80 coletores de lixo que hoje existem, né? Que vão continuar servidores. Agora, qual a intenção real? Eu, conversando numa das audiências públicas, o secretário da Fazenda, Itamar, eu perguntando sobre reajuste, escuta essa, Tetonel, interessa para vocês. Eu falei, como é que vai ser a reposição inflacionária e o reajuste dos servidores? Simplesmente, ele disse com muita clareza, até abril, nada. Eu falei, mas e a data? E a data base? Eu disse, olha, não temos nada. Está tudo, não temos nada definido. Está tudo comprometido, o limite prudencial está estourado e nós não temos como dar aumento nem repor a inflação. Isso eu disse muito claramente. E eu falei, mas espera lá, vai ficar então, já o ano passado não houve reposição inflacionária, 2017 com o Jô Silvestre. Vai continuar assim? Vai ser como em tempos passados, que durante 8 anos nem repuseram a inflação? E daí ficou aquela situação, né? E nós vamos mostrar esse áudio, inclusive, oportunamente. Então, é uma preocupação muito grande. Agora, eu falei o seguinte, olha, para reduzir o limite prudencial, para quem não sabe o que é limite prudencial, é o seguinte, é o comprometimento da folha salarial em relação à arrecadação, né, a receita corrente líquida. Não pode ultrapassar um determinado percentual. Esse percentual já está ultrapassado. Então, só tem uma alternativa, é reduzir despesa ou aumentar a receita. A perspectiva de aumentar a receita? Não. A perspectiva de reduzir despesa? É possível. Agora, não pode ficar priorizando só festas e mais festas e não olhar de frente para os reais problemas. Quer dizer, quer terceirizar o lixo, mas quer municipalizar o aeroporto. E o prédio lá do antigo fórum está sob a posse do município, agora querem devolver para o Estado. Agora, já o aeroporto está na mão do Estado, querem pegar. Dá para entender, dona Hélio? Então, é esse jogo aí que não está muito claro qual é a política. Isso que nós colocamos lá na Câmara Municipal. Vamos, então, a mais notícias direto de Brasília, enquanto a gente atende o telefone, que o telefone também não para de tocar, viu, Tutelano? Vamos lá. O ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Carli Filho, foi condenado nesta quarta-feira a 9 anos e 4 meses de prisão por duplo homicídio com dolo eventual. Ele foi a júri popular acusado pelas mortes de Gilmar Rafael Souza Iared e Carlos Murilo de Almeida, durante um acidente de trânsito em 2009. O ex-parlamentar pode recorrer em liberdade. O promotor Marcelo Balzer argumentou que Carli Filho dirigia embriagado, em alta velocidade, falando no celular e com a carteira de motorista cassada. Além disso, de acordo com a acusação, o réu não atendeu às advertências de passageiros do Honda Fit que dirigia de não trafegar naquele sentido. O veículo atingiu o Passat em que estavam os jovens. Durante o julgamento, a defesa não pediu a absolvição do ex-deputado, mas a condenação por homicídio doloso, ou seja, quando o acusado age sem intenção de matar. O juiz Daniel Avelar disse na sentença que o acusado dirigia em velocidade compatível com uma pista de corrida. O caso é considerado exemplar por ter gerado várias discussões sobre acidentes de trânsito e por ser a primeira vez que um político paranaense vai à júri popular. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. O momento é de definir a estratégia da segurança pública no Rio de Janeiro. Essa foi a impressão da presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio, deputada Marta Rocha, do PDT, após encontro com o interventor federal, general Walter Souza Braga Neto, nesta quarta-feira, no Comando Militar do Leste. Nesse momento, o general repetiu aquilo que já foi dito. Ele está coletando essas informações e a gente consegue entender, né, que as ações que serão adotadas
estratégias, mas que esse não é o momento da divulgação dessas estratégias. A conversa durou pouco mais de 1 hora e contou com a presença de outros parlamentares que integram a comissão. De acordo com a deputada, eles levaram trabalhos mostrando, por exemplo, a relação entre o roubo de carga e o narcotráfico. Sobre os recursos, Marta Rocha explicou. É que a verba destinada pelo governo do Estado na rubrica da segurança pública será utilizada pela intervenção e que outras verbas do governo federal chegarão. No momento certo, com certeza, esse detalhamento será feito. O vice-presidente da comissão, deputado Bruno Dallaire, do PR, avaliou o encontro. Uma reunião muito positiva, realmente nós ponderamos a preocupação da capital não ser a única atingida com essa intervenção. O deputado ainda antecipou que a Assembleia Legislativa instalará na próxima semana uma comissão parlamentar de inquérito sobre as unidades de polícia pacificadora, as UPPs. O objetivo é apurar o número de operações, casos de violação de direitos humanos, inclusive contra os próprios policiais. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 28 minutos. Notícias aqui na Cidadania FM. Os amigos que estão acessando aí, Antônio Ferreira da Silva, o Tatu, né? Tatu está lá em Itapeva, Bete Alves, o Abel Pereira de Souza Júnior, nosso colega lá de São Paulo, a Ilza Antônio Brasil, também sempre presente, entre outros amigos, Rodrigo Javaro, Eliana Jolie, são os amigos que também estão aí conectados conosco. Agentes flagram drogas escondidas em rolo de papel higiênico na P1 de Avaré, é o que está dizendo aqui o jornal Avaré Urgente. Barquete, ex-secretário de Saúde, Marialva Biazon, Áudrio e Elizabeth Capesse são absolvidos pela Justiça. Estavam todos aí sendo questionados pelo Ministério Público e a resolução final aí foi que todos estão liberados nesta questão aí. Deixa eu confirmar bem exatamente o que houve. O empresário Vilarmino Marta, proprietário de uma empresa de transporte, também foi absolvido. Consta da denúncia que durante seu mandato, 2009-2012, visando sanar falha de transporte de pacientes para outras cidades, em razão da precariedade dos veículos da frota municipal, o então prefeito Barquete, atendendo a um pedido do secretário de Saúde, determinou a contratação de empresas do grupo do sócio representante Belarmino da Ascensão Marta. As contratações teriam ocorrido de forma direta, por inexigibilidade de licitação e por dispensa de licitação. Aí o final dessa questão foi que todos se saíram bem, né? Todos foram absolvidos nessa questão aí. Vamos dar uma olhadinha também no Jornal do Goiê, para dar uma olhadinha nas últimas aí, notícias do Jornal do Goiê. A Ilza mandando recado: lamento ter que retirar minhas considerações boas que fiz no início do ano passado, em relação aos novos vereadores. Normalmente espero 2 anos para cada um mostrar a que veio, para mostrar o que veio exatamente. Novamente, o povo de Avaré é enganado através de promessas feitas por pessoas que, para votar alguns projetos, não têm capacidade de estudar o assunto e, com bom senso, votar. Uma crítica aí à Câmara, a alguns vereadores, feita pela Ilza. Tem aqui um recadinho do Tatu também, não estou entendendo o seu recadinho, viu, Tatu? Não abre para não perder a presidência da Câmara. Não entendo, você escreveu de uma maneira que está sem sentido, inclusive. Você pode, por favor, escreva de novo, porque está meio confuso, misturando o telefone da loja com presidência da Câmara, não dá para entender, viu? Operação Tapa-Buraco aqui de Avaré, a passos de coelho? Não, de tartaruga, diz o Jornal do Goiás, que a coisa está lenta aí. Funcionários da P2 encontram LSD em papel higiênico. Também desinteresse do prefeito em pedidos de vereadores. É uma matéria também do Jornal do Goiás. Vereador pede presença de representante dos Correios, em razão aí dos problemas. Aliás, quem tem menos culpa são os servidores do Correio, né? Na verdade, o governo Temer
está com toda a intenção, tudo indica que é privatizar os Correios, né? E dessa maneira começa a precarizar o trabalho, é isso, né? Mulher tenta entregar LSD por carta para filho preso em Avaré. Vamos detalhar essa questão da operação tapa-buraco, que todo mundo aí está descontente com a buraqueira da cidade. Parece um queijo suíço, hein? A Prefeitura de Avaré fez uma grande divulgação da operação tapa-buraco no começo do ano, anunciando que tudo estaria às mil maravilhas. E as queixas dos cidadãos continuam nas redes sociais e muitos municípios estão aí reclamando dos muitos buracos. E se meu Fusca falasse, viu, Titonelli? Lembra daquele filme? Ele estaria falando, ai, tô com dor na junta, tô com dor no cabeçote, meu pneu furou, os buracos estão aí. Se meu Fusca falasse, viu? Que coisa. Não, realmente eu tenho, e todo mundo tem, pouca perspectiva que isso resolva tão rapidamente, né? Uma certa hora, alguns buracos estarão tapados, talvez uma boa parte dos buracos estarão tapados, mas todos é impossível, né? É impossível, e quando terminar o último buraco atual, o primeiro já está esburacado de novo. Então tem todas essas... Como é que está o acesso ao Duílio Gambini lá, Titonelli? Está mais ou menos? Crateras da Lua. Crateras da Lua. Parece aquelas ruas da Síria lá, que judiação a Síria. Inclusive eu postei agora há pouco uma matéria muito triste lá da Síria, que até minha filha postou lá em São Paulo, mostrando que foi bombardeada uma maternidade que é a única referência daquela região, matando um monte de gente, viu? O que tem de criança morrendo lá na Síria, em razão dos bombardeios, é uma tristeza, é uma crise humanitária internacional, não tenha dúvida. É um absurdo que isso esteja acontecendo num país aí que tenha tanta história como a Síria, né? O Tatu está mandando aqui, Toninho arregou para disputar a presidência da Câmara. É a opinião dele. Eu não sei no que está se referindo aí o Tatu. Eu não sei do que está dizendo que o presidente da Câmara arregou. Eu acho que ele teve uma atitude bastante digna nesta última sessão, quando ele pediu para o autor, Alessandro Rios, explicar quais foram as razões para ele apresentar aquele projeto tão polêmico da questão de gênero. E frente a muitos professores que estavam lá na Câmara, ele tentou explicar e não conseguiu explicar. A verdade é essa, passaram para ele que estava havendo utilização de banheiros comuns, tanto menino quanto menina, que o professor teria levado, mas ele falou assim, mas eu não tenho a prova material, me falaram. Poxa, mas você vai mudar uma lei orgânica por ouvir falar, e os próprios professores presentes lá se manifestaram dizendo que não estava acontecendo isso. Então, ficou uma situação. Então, por isso que o Toninho da Lorça retirou a sua assinatura do projeto, porque este foi o argumento usado para começar o Toninho a assinar o projeto. A verdade é essa, né? Então, essas coisas têm que ser ditas para exatamente repor a verdade. São 13 horas e 35 minutos, mais notícias. Polícia Federal indo de encontro aí a muitas empresas de limpeza que estariam lavando dinheiro. E o Uber, hein? O Uber, aí também outros aplicativos para chamar aí transporte, chamado táxi, transporte de passageiros, né? E também já fez com que os municípios sejam autorizados a legislar sobre esse tema aí. Vamos lá. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram operação nesta quinta-feira contra um grupo de empresas do setor de limpeza suspeito de lavagem de dinheiro. A Operação Descarte é um desdobramento da Lava Jato e cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos e Paulínia, no estado de São Paulo, e também em Belo Horizonte e Lamin, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, o grupo se utilizava de uma rede de empresas de fachada para simular a prestação de serviços de limpeza e enviar dinheiro para o exterior. Os crimes teriam sido praticados entre 2012 e 2017, com a simulação de compras de materiais como detergentes, sacos de lixo e uniformes. 120 milhões de reais foram repassados para pessoas não identificadas.
A investigação partiu da delação do doleiro Alberto Youssef. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros por aplicativos. A proposta agrada empresas como Uber, Cabify e 99, mas é criticada por taxistas. O projeto original era duro com as empresas de aplicativos, porém o Senado amenizou o texto da Câmara. Os deputados, desta vez, seguiram os senadores e retiraram diversas exigências que assemelhavam aplicativos como Uber aos táxis. A porta-voz das empresas de aplicativos, Kaliana Kalash, disse que a decisão da Câmara deixa o país na vanguarda na regulamentação de transporte individual por aplicativos. Que a Câmara entrega, sim, um texto equilibrado, que traz segurança para os passageiros e qualidade para o serviço, mas retirou, preserva isso e o direito das pessoas de decidirem como querem se locomover na cidade. Já o presidente do Sindicato de Táxi Fortaleza, Francisco Moura, pontuou que o recuo da Câmara tira a equidade entre táxis e aplicativos. A Câmara retrocedeu estranhamente naquilo que ela já tinha aprovado, que era um projeto de lei que trazia segurança, transporte com qualidade para o usuário e um equilíbrio no mercado de trabalho. Com essa votação de hoje, nós entendemos que ficou um sistema praticamente sem regulamentação, um sistema anárquico. A Câmara confirmou o poder dos municípios de regulamentarem os aplicativos, mas as prefeituras não poderão proibi-los. Será exigido dos motoristas pagamentos dos tributos e seguro do veículo, com extensão aos passageiros. O projeto segue para a sanção presidencial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h39. Nite Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 263, 997-61-1501. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. UDI Ressonância Magnética, o Mato Grosso, número 800, de segunda a sexta-feira, o telefone é o 3732-3264. Atende particular, atende convênio, resultado sai rapidinho. E Miranda Táxi, 997-299608, o Miranda Táxi, que está sempre atendendo também pelo WhatsApp. Você viaja com segurança, conforto e a preço justo para qualquer parte do Brasil. Nos dias 6 a 8 de março, teremos lá na Câmara a Semana Histórica, Circuito Ferroviário Vale Verde. Você estava conversando com o Jonathan, que mandou esse material para a gente, está convidando a todos aí para participar da CEMIS, né, que é a Semana Histórica de Avaré. Aí. Parabéns aí pelo trabalho, provavelmente na sexta-feira, amanhã é sexta ou não? Sexta, né? O Jonathan poderá estar por aqui. Ele vai me confirmar se estará dando uma entrevista explicando com mais detalhes essa semana histórica. Também um abraço para o Rubens Prata. Estava me esquecendo aí que o Rubens Prata está fazendo uma exposição durante todo o mês de março lá no Centro Cultural, né? No Centro Cultural, será durante todo o mês de março. A gente só localizando aqui, ele tem uma obra admirável, o Rubens Prata. Dá uma chegadinha lá no Centro Cultural para que realmente possa apreciar a arte do Rubens Prata. Estou vendo também que durante todo o mês de março, no Paço Municipal, teremos exposição de fotos antigas, agora 156 anos, de 1 a 31 também, exposição coletânea com foto com tema Mulheres, lá na Biblioteca Municipal, e também o Chicão da Sustentarte,
lá no Poupa Tempo, está com a exposição Arte Sustentável, exposição de obras de Soraya Maria, no Centro Cultural Esther Pires Novaes, também, projeto Vivo Largo São João, das 19h30 às 22h, dia 13 e 4, e assim por diante. Tem toda uma lista aí de eventos culturais aqui na Estância Turística de Avaré. Isso está no jornal O Victoriano. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, se temos mais notícias locais. Já são 13h42. Bairro Santa Mônica ganha aí a Feira do Produtor Rural. É outra matéria que sai no jornal O Victoriano. Avaré será palco do circuito Aqua Night no dia 10. Repito aí, o bairro Santa Mônica, portanto, com a Feira do Produtor Rural. A Prefeitura toma providência após reclamação de mãe. PM prende traficante no bairro Bom Sucesso, aliás, é uma coisa recidivante. Só dar uma olhadinha quando será a Feira do Produtor Rural, lá no Santa Mônica, a mesma que é realizada às quintas-feiras no Largo São João, realizada às terças-feiras na praça que fica entre as ruas João da Cruz e Venceslau Carlos Belinati, das 17 às 21h, ok? Feira do Produtor Rural, também lá no bairro Santa Mônica, das 5 às 5 da tarde, às 9 da noite, no bairro Santa Mônica. É uma boa iniciativa, sem dúvida, levando essa feira para outros pontos da cidade. São 13h43. Vamos a mais notícias de Brasília? Claro, mais notícias de Brasília. Agora, o assunto é reforma trabalhista. Tem trabalhador que não entendeu até agora. Para ser sincero, até eu tenho dificuldade para entender o que houve de mudança, viu, Teotonelli? Vamos prestar atenção na matéria, então. Desemprego no IBGE apontando que temos mais de 12 milhões de empregados no Brasil. 33% dos brasileiros desempregados admitem estar mal informados sobre as mudanças na legislação trabalhista. A estimativa é de um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Para 31% dos entrevistados, as mudanças não devem ter efeito sobre o mercado de trabalho. 24% avaliam que o impacto será negativo e apenas 19% esperam um aumento no número de vagas. A verdade é que ainda é muito cedo para avaliar o impacto da reforma, que entrou em vigor em novembro do ano passado. Mas, segundo a pesquisadora da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Iracema Castelo Branco, a experiência histórica permite fazer algumas previsões. Crescimento econômico é o que gera emprego. Por esse motivo, na década passada, quando a gente tinha crescimento econômico, nós tivemos geração de empregos com carteira assinada. Tá baixo o som aí ou é aqui que está baixo? Mudanças na legislação, isso por si só, não leva à geração de emprego. A flexibilização das formas de trabalho trazida pela reforma, como o trabalho intermitente, o home office, o incentivo ao trabalho autônomo, tende a levar a uma substituição da carteira assinada por formas mais precárias de contratação. Segundo Iracema, isso já está acontecendo, com cada vez mais brasileiros atuando como motoristas de aplicativo, diaristas ou prestadores de serviços. Essas formas de contratação, elas fazem com que se possa reduzir o custo do trabalho e, de uma maneira muito mais rápida, reduzir as horas trabalhadas, o que irá se refletir em redução de salário para o trabalhador. A queda na renda da população impede a retomada do consumo e do crescimento econômico, o que cria uma perspectiva pessimista para o mercado de trabalho brasileiro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. A taxa de desocupação no país ficou estável em 12,2% no período de novembro de 2017 a janeiro de 2018, após 2 trimestres em baixa. A taxa foi a mesma que a constatada no período de agosto a outubro do ano passado. O país tem atualmente cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas desocupadas. O indicador foi ainda 0,4 ponto percentual menor
que o registrado no mesmo período de 2017. O levantamento faz parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O número de empregados com carteira assinada segue em baixa. O grupo foi o único a cair no período de um ano, enquanto que empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria sustentam o crescimento da população ocupada, que teve um acréscimo de quase 2 milhões de pessoas. O economista Alexandre Prado não vê mudanças nesse cenário até a metade do ano. Esse é um comportamento que ainda se verifica, não penso que vá se alterar no curto prazo, nem no médio prazo. A crise econômica hoje ela é menos forte do que ela foi, né? Principalmente no ano de 2016. Mas os efeitos ainda estão sendo sentidos, principalmente quanto à questão de geração de renda, geração de emprego. O número de empregados sem carteira de trabalho assinada, 11 milhões, no mesmo patamar dos últimos números do ano passado. Já quando comparado ao mesmo trimestre da virada de 2016 para 2017, subiu 5,6%. A categoria dos trabalhadores por conta própria, mais de 23 milhões, ficou estável na comparação com o trimestre de agosto a outubro de 2017. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 4,4%. O rendimento médio real habitual, de R$ 2.169, ficou estável. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Nação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13h48, NT Chaveiros conosco, também o DE Ressonância Magnética e Miranda Táxi. Também conosco os amigos Rogério Henrique Vieira, Márcia Cristina Lopes, Valdelice Paula, entre outros amigos que já nós falamos aí. Eu estou vendo, agora há pouco eu vi até anunciei que ia dar uma resumida numa entrevista aqui que o ex-presidente Lula fez para o site UOL. Estava como a principal manchete, viu, Tonelli? Já está escondidinho no cantinho, viu? Já mudou. É impressionante, a gente acha interessante aí. A primeira pergunta que a repórter fez a Lula foi o seguinte: o ex-ministro Ciro Gomes fala em voz alta que muita gente murmura e pensa que ninguém no Brasil acredita que o senhor poderá ser candidato a presidente. Quando chegará a hora de discutir o lançamento ou apoio a um outro nome? Lula disse o seguinte: se eu não acreditasse na possibilidade da justiça rever o crime cometido contra mim pelo juiz Sérgio Moro, Tribunal Regional e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu não precisaria fazer política. Quem sabe eu virasse um moleque de 16 anos e fosse dizer que só tem solução na luta armada. Mas não, eu acredito na democracia, eu acredito na justiça. Eu acredito que essas pessoas, no caso Moro e desembargadores, mereciam ser exoneradas a bem do serviço público, porque houve mentira na denúncia feita pela imprensa, no inquérito da Polícia Federal, na acusação do Ministério Público Federal, na sentença de Moro e na confirmação do TRF4. Então, diz Lula, o que eu espero? Que o Supremo Tribunal Federal analise o processo, veja os depoimentos, as provas e tome uma decisão. Por isso, tenho a crença que posso ser candidato. Depois ela pergunta, o STF não entrará no mérito da sentença e não haveria nem tempo, caso isso ocorresse, para garantir a candidatura. E disse Lula, eu vou dizer uma coisa, eu só posso confiar no julgamento se ele entrar no mérito. A justiça não é uma coisa que você dá 24 horas, 24 dias ou 24 meses. Ele tem o tempo necessário para fazer a investigação correta e punir quem está errado. Outra pergunta também, o senhor acha que a Globo tentou dar um golpe? Ele falou assim, eu acho sim que ela tentou dar um golpe. Por que isso ocorreria? Porque era importante manter o Janot, era importante tirar o Temer. E era importante colocar o Rodrigo Maia. Isso, para mim, está claro, disse Lula. Mas por que Rodrigo Maia, se o Temer tem uma plataforma? O Temer se prestou a fazer o serviço do golpe, mas não era uma figura palatável. E houve uma tentativa de golpe. Se não me explica o que aconteceu, pergunta ele, é jornalista.
Não pode ser um jornalismo, simplesmente? Jornalismo de quem? Perguntou Lula. Da Rede Globo. E daí ele faz alguns comentários a respeito da liberdade de jornalismo, se realmente a Globo é independente ou não, e faz uma série de críticas à principal rede de televisão brasileira, que realmente parece que direciona bem as suas matérias, né? Segundo uma pesquisa do Datafolha, 83% acham que o senhor sabia que tinha corrupção no governo. Era possível não saber? O Lula respondeu, é possível não saber até hoje. Daí ele pergunta para a repórter, você tem filho? Sabe o que o que ele está fazendo agora? Quando você está na cozinha, ele no quarto, você sabe? Outro dia, vi o caso de venda de sentenças em gabinetes de juízes. E eles foram inocentados, porque não eram obrigados a saber o que estavam fazendo do lado da sua sala. Daí ele falou, deixa eu te falar para a repórter, né? Ninguém é colocado no governo para roubar, ninguém traz na testa, eu sou ladrão. Há um critério rigoroso de escolha de diretores estatais. Aí ele vai argumentando, e a entrevista é bem longa, está na página UOL, e é bastante interessante dar uma olhadinha, que tem uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo, certamente sairá amanhã no jornal, né? Jornal Folha de São Paulo. São 13h52, voltamos a Brasília com mais informações. E os Correios, hein? A ordem do dia. E vamos a essa matéria que explica bem o que está acontecendo com os Correios. E a outra matéria fala que o Brasil vai ter, os brasileiros vão ter o domínio da leitura só daqui a 260 anos. Vamos lá. A agência Rádio Web foi atrás de explicações para os atrasos nas entregas de encomendas e correspondências pelas agências dos Correios. O excesso de reclamações levou os PROCONs a notificarem a empresa pública em diversos estados, entre eles o Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Paraíba. Por meio de nota, a assessoria de imprensa dos Correios afirmou que o serviço está regular em todo o país e que problemas pontuais seriam resolvidos de maneira imediata. Não é esta a percepção da população e nem dos trabalhadores dos Correios. O secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Rio Grande do Sul, João Augusto de Moraes Gomes, afirma que a explicação para os atrasos está na falta de pessoal. A população, ela tem razão em reclamar, mas nós queremos que o problema não está com o profissional de Correio, o problema não está com o carteiro, o problema está localizado diretamente na administração dos Correios, na política de governo, que é uma política de sucateamento da empresa, de privatização da empresa. Então, é preciso que a pressão se dê sobre a administração dos Correios. Segundo dados da FENTEC, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos, a empresa perdeu mais de 20 mil funcionários ao longo dos últimos anos. O último concurso público foi realizado em 2011. Além da falta de contratação, a administração vem incentivando os desligamentos através de programas de demissão voluntária. Para o diretor de finanças da federação, Geraldo Rodrigues, as medidas fazem parte de uma estratégia de privatização dos Correios. Mas é um processo de privatização diferente das outras empresas, né? Um processo de privatização onde vai aos poucos destruindo a empresa, sucateando, destruindo, para poder justificar para a sociedade que não podemos manter um Correios público, que é preciso, que o mundo mudou e etc. Então, esse é o discurso da empresa, o discurso da direção da empresa. Na última semana, os Correios abriram um novo programa de demissões voluntárias que espera dispensar quase 3 mil servidores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Weisel. Cidadania FM, 60 minutos. Os estudantes brasileiros devem demorar mais de 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. No caso da matemática, pode levar 75 anos. As conclusões são de um relatório de educação inédito do Banco Mundial, divulgado nesta quarta-feira. O estudo teve como base os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, coordenado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil está entre os países que vivem uma crise de aprendizagem, alerta Caio Calegari, coordenador de projetos do movimento Todos pela Educação. E essa crise, a gente pode dizer, consequentemente,
insegurança, que é a origem de todas as demais crises sociais e econômicas do Brasil. Então, nós estamos patinando de 2009 para cá, a gente está estagnado em leitura, a gente tem perdido também desempenho em termos de ciências e uma queda muito grande de 2012 para 2015 em matemática. Segundo o Banco Mundial, muitas crianças não entendem o que leem, nem sabem fazer contas. Para a ONG Todos pela Educação, o Brasil precisa urgentemente de um plano estratégico, com garantia de direitos desde a primeira infância. Caio Calegari destaca a importância dos insumos escolares. É garantir que tenha, por exemplo, esgoto sanitário, água tratada, energia elétrica, biblioteca ou sala de leitura em todas as escolas brasileiras, porque sem isso nós não temos condições básicas para a aprendizagem. A valorização do professor também é uma medida crucial para se ter avanços na educação. Da formação tanto inicial quanto continuada. Nós precisamos de políticas que sejam verdadeiramente fortes para a formação dos professores, que é na relação entre aluno e professor que está a chave da aprendizagem. O Banco Mundial também recomenda a avaliação contínua da aprendizagem e a mobilização de toda a sociedade na questão do ensino. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h57, Refis mais recente perdoa 62 bilhões de reais, quase o dobro do previsto. Estão perdoando aí uma série de recursos e querem tirar aí do aposentado para equilibrar a balança. Apesar que agora, por enquanto, pelo menos vai acontecer na Previdência. Prioridade da Lava Jato continua, de Jungmann. Desemprego sobe, mas vagas formais ficam estáveis. STF aprova novo Código Florestal e anistia multas, mas sempre os mesmos beneficiados de sempre, né? E Odebrecht usou Caixa 2 em campanha lá no Peru. São notícias aí que nós temos para vocês nos jornais impressos. Temer anuncia crédito de 42 bilhões de reais para financiar as polícias dos estados. Após 2 anos de recessão, a economia cresce 1%. E um crime em Campinas, com 7 mortos, Polícia Militar divulga antecedentes de suspeitos mortos lá em Campinas. Na entrevista de Lula, Ciro está rebatendo a Lula e diz que não sabe o que está acontecendo no país. É o que está dizendo aqui essa manchete. Joesley diz que Marcelo Miller foi apresentado a ele como ex-procurador. E são essas as manchetes do site UOL para vocês aí. São exatamente 3. Eu tenho ainda várias notícias, né? Abraço para o André Honório, Rogério Henrique Vieira e Juliana Massotti, Márcia Cristina Lopes Filhos e Valderice Paulo, né? Obrigado aos amigos que acessaram nossas páginas aí, e vamos às últimas notícias. Portanto, Giro Internacional, trazendo notícias da Europa e principalmente o frio lá na França. Saúde falando de diabetes e gestante, Dia Mundial das Doenças Raras, e chama atenção para uma doença, a fibrose pulmonar, rara, mas perigosa. Medicamentos falsos e casos de HPV estão aumentando. História Hoje fala aí de Rui Barbosa, o Águia de Aia. Interessante dar uma vidinha na História Hoje. E aí uma entrevista que fala de violência sexual e assédio contra a mulher no mês de março, que tem o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Uma boa tarde a todos. Para o pessoal do Face, a gente encerra a transmissão agora. E para o pessoal que está no 104.9 do www.radiocidadania.com.br e também os aplicativos gratuitos para celular, a programação continua 24 horas. Uma boa tarde. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui na Cidadania. Um abraço a todos e a todas. 30 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, 1 a cada 6 mulheres é afetada pela hiperglicemia ou diabetes durante o período de gravidez. É quando os níveis de glicose no sangue ficam alterados acima do normal. Como explica a farmacêutica... O giro já foi? Isso acontece